Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu estou muito ansioso por essa mensagem. Não é uma mensagem fácil de ouvir, é uma mensagem de confronto, mas o confronto ele faz parte da vida do cristão. Se você não quer ser confrontado, eu acredito que essa não é uma religião adequada para você, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Paulo passou por tantos problemas, Pedro passou por tantos problemas, os apóstolos passaram por tantos problemas, mas todos eles venceram porque eles sabiam quem estava com eles. E para começar, vocês viram aqui, e aí, qual é a sua desculpa? Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: e aí, qual é a sua desculpa? Mas eu queria começar essa pregação com uma ilustração. E essa ilustração conta que Satanás estava muito aflito pelo crescimento do evangelho ao redor do mundo, então ele convoca uma reunião extraordinária com todos os seus demônios. Tinha demônio grande, tinha demônio pequeno, tinha demônio médio, tinha demônio gordão, magrinho, todos os demônios estavam lá. E nessa convocação ele diz: olha, tragam suas ideias, porque nós precisamos fazer algo. Está difícil, nós estamos perdendo. Então nessa reunião, todos eles se sentaram. É lógico que os outros demônios ficaram aí ao redor do mundo, mas eles sentaram e um demônio levantou a mão e falou assim: capitão, eu tenho uma ideia. E a minha ideia é que nós façamos eles acreditar que não existe Deus, que existem vários deuses. E aí, tá tranquilo. Satanás olha e fala: ó, demoninho, mané, eles já são devotos, eles já conhecem o Deus a que eles servem, então isso não vai servir de nada, não vai fazer com que o evangelho diminua ou cresça. Então o segundo demônio levanta a mão e fala assim: eu tenho uma outra ideia. E se nós colocássemos teologias dentro da fé deles? Linhas teológicas. Eles ficariam ali se degladiando entre um e outro, e ficariam e perderiam tempo e não evangelizariam, o evangelho não cresceria. E se nós também colocássemos a opção de que não existe céu e não existe o inferno? Porque se não existe o céu e não existe o inferno, eles não precisam se preocupar com isso, então eles podem viver a vida loucamente da maneira como eles quiserem. Satanás olha então para esse demônio e fala assim: eu gostei dessa ideia, eu achei bacana, mas eu sinto que ainda precisamos de mais alguma coisa. Eu sinto que isso não vai ser o suficiente, porque aqueles que encaram a palavra de Deus de forma séria não vão se corromper. Então o terceiro demônio levanta a mão e diz assim: mestre capeta, e se nós disséssemos para eles que ainda existe tempo, que existe mais tempo, que eles não precisam se preocupar com o dia de hoje, que eles podem dar uma desculpa, que eles podem inventar algo e procrastinar as decisões que eles tomam? Assim, vidas se perderiam sem conhecer a tua palavra. Satanás aplaude e aquela reunião acaba em festa, porque eles acharam um jeito de fazer com que o evangelho não fosse espalhado por todos os lugares. E eu acabo aqui essa ilustração te perguntando: qual é a sua desculpa para não fazer hoje o que você deve fazer hoje? Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade onde a desculpa ela é presente. Ela está presente em todas as situações. Quem aqui nunca mentiu para faltar no trabalho? Até porque meu pai era o meu chefe. Não dava para mentir. Mas as pessoas dão desculpa para faltar no trabalho, As pessoas inventam uma doença. Inventam doença, correm até qualquer posto de saúde e falam: me dá uma testada aí, eu faltei no meu trabalho, eu não posso ser punido por isso, eu não posso perder o meu dia de trabalho, eu estava de ressaca ontem, mas hoje eu estou bem, mas enfim, eu me atrasei, eu preciso de uma desculpa para levar para o meu chefe, para eu não sofrer as devidas punições. Pessoas inventam desculpas para não frequentar os jovens. Eu nunca vi jovem ter tanto avô. E, gente, enterram tanto avô. Você nem imagina, eu tenho 2 avós, e as minhas 2 avós já foram para o céu, mas eu conheço jovem que tem umas 40 avós. Cada semana morre uma. Parece que é flor, ela se renova, ela morre, ressuscita, morre, ressuscita. As pessoas dão desculpas. E aí existem as desculpas padrões, que até eu anotei aqui.
desculpa, eu só vi sua mensagem agora. Se eu tivesse visto meia hora antes, nós poderíamos nos encontrar. Existe aquela outra desculpa que diz assim: rapaz, tem um aniversário para ir hoje? Não vai dar. Ou então, estou no final do mês, estou sem dinheiro, estou duro. As pessoas se inventam todos os tipos de desculpa para não se relacionar com outras pessoas. E pasme, pessoas inventam desculpas para não se relacionar com Deus. E aqui eu quero trazer no dia de hoje duas figuras bíblicas extraordinárias, que realmente foram homens de Deus, homens que transformaram uma geração, e se não o evangelho num todo. Eu primeiro quero contar para vocês a história de Moisés. A história de Moisés eu não vou falar, eu não vou ler ela para você, porque eu acredito que a maioria aqui já conhece, a grande maioria, se não todos, mas eu vou resumir para você. A história de Moisés começa lá em Êxodo 2, e ela conta que Faraó estava muito preocupado com o crescimento dos hebreus, com o crescimento do povo de Deus. Então ele cria um decreto que todos os bebês homens deveriam morrer. Só que as parteiras ali, elas não obedeceram muito. Moisés nasce, a mãe de Moisés fica com ele até os 3 meses, então ela decide que realmente já não está inviável, a qualquer momento eles podem capturar Moisés e Moisés ser morto. Então ela decide colocar Moisés no cesto, e Moisés desce rio abaixo, e a sua irmã Miriam foi acompanhando na beira do rio, até que a filha de Faraó acha esse cesto. E detalhe que a filha de Faraó, ela sabia que aquele bebê era um bebê hebreu. A Bíblia conta isso. Mas mesmo assim ela sente compaixão, ela sente dó dessa criança e fala: eu vou pegar essa criança. Mas eu não tenho quem que faça a amamentação, a alimentação dessa criança. Então Miriam, que era a irmã dele, falou: olha só que eu tenho uma ideia genial. Eu conheço uma hebreia que teve um filho e ela pode ajudar nesse seu trabalho. Então chama a mãe de Moisés para alimentar o seu próprio filho. Ela não sabia, né? Resumindo a história, Moisés é alimentado bastante tempo pela sua mãe, convive com a sua mãe até o ponto que ele está grande e vai viver com a sua mãe adotiva, a filha de Faraó. Moisés se desenvolve no palácio junto com Faraó, junto com seus primos, seus amigos, mas algo diferente em Moisés ardia no seu coração, a ponto de um dia ele ver um egípcio maltratando e espancando um hebreu, e ele se levanta contra, ele fica indignado, vai lá e mata esse egípcio, enterra esse egípcio. E aí depois, no dia seguinte, ele vê 2 hebreus discutindo, ele vai tirar argumento, vai tirar satisfação, e um deles diz: mas que moral você tem para falar? Você vai me matar igual você matou o egípcio? Então Moisés decide fugir dali, porque estava muito difícil, ele ia ser capturado, e realmente, quando o faraó descobre que Moisés matou esse egípcio, ele manda todo mundo atrás de Moisés. Moisés foge, enfim, a história ela é linda, ela é maravilhosa, é uma história de superação. Moisés vai até o deserto, os anos passam, ele se casa, até um dia que ele tem a visão de Deus numa sarça ardente. E Deus fala com ele claramente. E aí eu imagino como que seria a voz de Deus, né? Porque eu particularmente, eu sinto as coisas de Deus de formas, cada um sente de um jeito, mas quando eu sinto Deus falando comigo, eu sinto uma voz suave. Mas quando nós lemos no Velho Testamento, nós temos a impressão de um Deus mais duro, mais bravo, né? Então você pensa, Moisés, vai lá tirar o meu povo do Egito, né? E houve toda aquela discussão, e Moisés, tipo, quem está falando comigo? Quem está falando comigo? E acontece que Moisés tenta achar uma desculpa para gerar algo que mudasse o coração de Deus, para que ele não fosse o homem escolhido para tirar o povo do Egito. Isso está lá em Êxodo 4, versículo 10. Ele diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Nós acreditamos que esse pesado de boca e pesado de língua é que Moisés era gago. E realmente essa desculpa, ela é uma desculpa válida. Imagina Deus te levantando para falar com a maior autoridade do mundo na época, e você fala: mas eu que sou gago, como que eu vou falar com um cara desse? Eu não tenho eloquência. Escolhe outro, Senhor.
E esse poderia ser o fim da história de Moisés, esse poderia ser o fim da história dos hebreus e eles continuarem escravos durante anos e anos e anos. Mas aconteceu que Moisés não pôs limitação à sua falta de eloquência. Deus continua dizendo e Moisés fala, tá, tudo bem, eu vou, mas quando eu chegar lá e as pessoas perguntarem, bonitão, você veio no nome de quem? O que eu falo para eles? E Deus ali se revela para Moisés e fala, o eu sou te enviou. E entendam isso. Essa palavra é poderosa. Yahweh é uma palavra poderosa. Eu sou é uma palavra poderosa. Então, meu irmão, quando o eu sou te manda fazer alguma coisa, simplesmente faça. Simplesmente faça, não queira arrumar desculpas, porque você só está postergando aquilo que Deus tem para você. Resumindo, Moisés vai falar com o faraó, e aí é um ponto importante, porque na mesma medida que Deus te desafia, Ele te dá capacidade, Ele te capacita, Ele te dá instrumentos, Ele te dá artimanhas, e no caso de Moisés, Deus usou Moisés para as 10 pragas de faraó realmente se quebrantar, e aí ficou naquela, faraó liberta, não liberta, liberta, não liberta, liberta, finge que libertou, não libertou, até o dia que o povo de Deus venceu, e os 400 anos de escravidão acabaram, graças a uma atitude de obediência. E aqui eu quero interagir um pouquinho com vocês. Qual era a desculpa de Moisés? Qual era a desculpa de Moisés? Que ele era gago. E quantos de nós não nos sentimos gagos quando nós temos a oportunidade de levar o evangelho para alguém e essa limitação, a falta de eloquência nos atinge de uma tal forma que se trava. Você fala, não senhor, não pode ser para mim. Isso é para o pastor Daniel. Isso é para o Paulo. Isso é para o pastor Rubem, que fala muito bem, para o pastor Rodinei. São para pastores, não é para mim. E esse é o maior engano. Satanás quer te dizer, realmente isso não é para você. Deixa que um pastor faz isso. Deixa que um ministro de louvor faz isso. Você não precisa se envolver com isso agora. A segunda história que eu quero contar para vocês é a história de Gideão. Nós tivemos essa semana encerrando a nossa caravana em Israel e nós fomos até a fonte de Harod, a fonte de Gideão. E um lugar espetacular. Acontece que no livro de Juízes, a história ela é simplesmente assim. Existiam ciclos onde Deus levantava juízes e esse juiz vinha para trazer juízo ao povo de Deus, vinha para aprumar as coisas que estavam fora do prumo. Então, o juiz morria e o povo de Deus ficava bem durante um tempo, e aí acontecia que daqui a pouco o povo de Deus começava a levantar altar, construir altar e adorar deuses diferentes, idolatria, e aí vinham povos e roubavam e massacravam o povo de Deus, e aí eles clamavam, ô Senhor, por favor, mande um juiz para nos ajudar, e Deus ia, levantava um outro juiz, e foram assim, ciclos e ciclos e ciclos, e nessa época de Gideão ele estava vivendo isso, porque o povo de Deus por 7 anos estavam sendo assolados pelos midianitas, e ninguém queria se levantar contra os midianitas, um exército de 135 mil pessoas, e ninguém queria. Gideão se escondeu na caverna, ninguém quis, até o dia que Deus falou assim, Gideão, você é o cara. E aí Gideão diz, eu? Você pode ler isso lá em Juízes 6, ele diz, eu? Não pode ser eu, porque eu sou da família mais pobre, eu sou o menor da minha família, não pode ser eu. E mais uma vez eu te digo, Deus não olha a sua limitação, Deus olha o seu potencial e aonde você pode ir. Gideão tinha desculpa, porque muitas vezes nós nos sentimos dessa forma, o menor dos menores, mas o pobre dos mais pobres, a situação mais miserável de todas, nós sentimos isso, e Gideão sentiu isso, mas ele não parou aí, porque o povo de Deus poderia continuar sendo assolado pelos midianitas que vinham e roubavam tudo que eles tinham durante a noite. Mas Gideão decidiu obedecer a Deus. E aí essa história é a história incrível, porque
Gideão tinha 32 mil soldados, contra 135 mil dos midianitas. Já ia ser uma luta muito difícil mesmo. E o que aconteceu foi que Deus falou assim: Gideão, é o seguinte, se vocês ganharem essa batalha, vocês vão achar que vocês ganharam pela força dos seus braços. Então, para as pessoas saberem que eu sou Deus, que eu sou Yahweh, eu vou fazer diferente. Eu quero que você reúna o seu exército e que você levante e pergunte: quem aqui está com medo? E os que tiverem com medo, você dispensa, manda para casa. E Gideão deve ter pensado: mole, o exército, ninguém tem medo, deixa comigo. Juntou o seu exército e disse: e aí, quem aqui tem medo? 22 mil levantaram a mão. De 32 mil sobraram 10 mil soldados na mão de Gideão. Eu acredito que Gideão já estava pensando: Senhor, agora lascou. Como que vai ser? Deus diz: ainda não, Gideão, ainda não, porque existe uma chance remota talvez de você ganhar, mas ainda não é isso que eu quero. Você vai levar todo mundo lá na fonte de Harod, onde nós estávamos, e você vai pedir para eles beberem água. Aqueles que beberem água como cães, meter a cabeça na água e sabe, se esbaldar, você dispensa. Aqueles que trouxerem água até a boca, você fica com esses. E aconteceu que de 10 mil sobraram 300. Agora faz as contas aí. 135 mil soldados contra 300. Eu não consigo nem fazer essa matemática porque é pesado. Mas o que eu quero te falar, da mesma forma que Deus capacitou Moisés, Deus capacitou Gideão. E Deus deu artimanhas e artifícios para que ele vencesse essa luta que ele estava tendo e que ele ia travar com os midianitas. E quando Deus te levanta, meu irmão, ninguém pode ir contra. Sabe como eles venceram essa batalha? Com uma trombeta, com vasos e com tochas. Foi assim que eles venceram. Eles não mataram ninguém com espada. Houve uma grande confusão e os exércitos se mataram. Eles se degladiaram entre eles e aconteceu que o povo de Deus venceu, sem precisar que eles levantassem nenhuma espada e matar ninguém. É importante você saber que não é sobre contra quem você está lutando, mas é a favor de quem você está lutando. Quando nós temos esse entendimento, meu querido, você vai atropelar quem estiver na sua frente para atingir o seu propósito. Eu quero aqui trazer uns dados, eu quero trazer para os dados de hoje, porque qual poderia ser a desculpa de Gideão? Senhor, eu sou o menor da minha família. E essa talvez fosse uma desculpa válida. Senhor, eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz de liderar um exército para lutar contra esses gigantes. Mas ele não pôs limitação sobre ele. Ele deixou com que ele fosse usado pelo poder de Deus. E Deus se manifestou mais uma vez na vida de Gideão. Se nós formos pegar na Bíblia, existem tantas pessoas que se sobressaíram, que, sabe, foram além das suas limitações para fazer a vontade de Deus. E assim na nossa vida, é assim como nós temos que agir, e assim como nós temos que fazer. Trazendo para os dias de hoje, hoje existem 7,3 bilhões de pessoas no mundo, não é verdade? Dessas 7,3 bilhões, 36% são os cristãos. E os cristãos que eu digo são os católicos, os protestantes, que somos nós, e os ortodoxos. Dentro desses 36%, o cristianismo, os protestantes representam 34%, ou seja, 1,26 bilhões de protestantes no mundo, contra 7,3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E nós temos visto, o apóstolo Lamartine pregou recentemente, no dia da igreja perseguida, a respeito do crescimento do islamismo. Enquanto o protestantismo ele cresce em 1,4%, os muçulmanos crescem em 1,9%. Sabe por quê? Porque eles levam a sério o que está escrito no Alcorão. Eu tenho uma paixão muito grande pelos muçulmanos, porque eu tive uma oportunidade de estudar com eles durante um ano, quando eu fui fazer o meu curso de inglês. E eu percebi o quanto essas pessoas precisam de Jesus. Da mesma forma que o meu vizinho que não conhece a Jesus precisa. Da mesma forma que você que entrou aqui hoje e não conhece a Jesus, precisa de Jesus também. Mas eu vi a devoção que eles tinham.
O Alcorão se diz que você não pode beber. Não pode beber álcool. Eu conheci homens de 30, 35 anos que nunca puseram uma gota de álcool na boca. Se o Alcorão diz que você tem que orar tantas vezes por dia, eles estavam lá e por muitas vezes eu presenciei essas orações. Mas o islamismo cresce porque eles obedecem ao Alcorão. E o cristianismo deveria crescer muito mais, porque nós vivemos na verdade enquanto eles vivem no engano. E eu tentei falar de Jesus para alguns dos meus amigos. Tentei mesmo. E o primeiro que me respondeu foi: cara, você não vai me converter para o cristianismo e eu não vou te converter para o islamismo. Então, a gente não fala mais disso e a gente vive numa boa. E eu falei: Senhor, não é possível. Não é possível que eu vou ter que conviver com isso, que eu vou ter que conviver o ano inteiro com essas pessoas e eles nunca, sabe? Então, da mesma forma que Deus deu estratégia para Moisés, Deus deu estratégia para Gideão, Deus me deu estratégia. Eu estudava, a minha aula era das 8 da manhã às 3:30 da tarde. E no período da tarde eu tinha aula de leitura e de escrita. E a cada bimestre eu tinha que apresentar um trabalho escrito. E quando nós apresentávamos esses trabalhos, quem estava ouvindo tinha que fazer um resumo, porque eu também treinava o meu speaking. E os temas que eu peguei foram os mais loucos do mundo. Falei: Senhor, essa é a estratégia que eu vou usar. Então, para os muçulmanos eu falei sobre Martin Luther King. Eu falei sobre Martinho Lutero, eu falei sobre o verdadeiro significado do Natal, eu falei sobre a Páscoa, eu falei sobre religiões ao redor do mundo, e todos eles tiveram que escrever a respeito de Jesus. São estratégias que Deus te dá. Vou falar para você que algum deles se converteu comigo? Não, mas a Bíblia mesmo diz que uns plantam, outros regam, outros colhem. Eu plantei, e eu creio, eu tenho certeza absoluta que alguém vai colher lá na frente. E assim que você tem que encarar o seu papel e o seu propósito no mundo. E a minha pergunta para você é: e aí? Qual que é a sua desculpa? A sua desculpa pode ser a perda de um ente querido. A sua desculpa pode ser dores que você sente no seu corpo. A sua desculpa pode ser tantas coisas. Mas a desculpa não parou Moisés, a desculpa não parou Gideão, a desculpa não me parou e a desculpa não pode parar, porque aquele que está comigo é maior do que está no mundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 28. Se você tem a sua Bíblia, o seu celular, você pode abrir em Mateus 28, versículo 18. Esse aqui é o que nós chamamos de a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vou explicar o contexto disso aqui. Essa passagem foi a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos depois que ele morre. Então Jesus é crucificado, os discípulos veem tudo aquilo e ficam aterrorizados. E agora, o que vai ser da nossa vida? O que nós vamos fazer? Aquele que nós criamos que era o Messias, ele simplesmente morreu. Qual que vai ser o nosso próximo passo? Então eles voltam para o mar da Galileia, talvez para esparecer, para respirar um pouco, para entender, para absorver, para digerir tudo aquilo que tinha acontecido. Inclusive nós fomos nesse lugar também, pastor Daniel, e é um lugar onde as pessoas realmente sentiram a presença do Espírito Santo e a presença de Deus. Mas aconteceu que os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada, mais uma vez, porque essa história já foi lá antes. Jesus já se mostrou Deus lá atrás, quando ele manda os discípulos jogarem de novo, quando ele chamou Pedro para ser pescador de homem. Mas dessa vez, os discípulos estão lá pescando e nada, e Jesus fala: joga a rede do outro lado. Então eles jogam a rede do outro lado e eles pescam 153 grandes peixes. E é interessante nós sabemos desse número, 153. Porque cada letra do alfabeto hebraico, ela tem um valor. Então tem um que é
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 10, aí vai por 10 até 100, e depois até 400, né? 100, 200, 300, 400. Então, a somatória, se você pegar esses 153 peixes e traduzir para uma frase hebraica, sabe o que dá? Eu sou Deus. Você não entendeu, meu querido, senão você ia se expressar, senão você não ia conseguir ficar parado. 153 peixes significa eu sou Deus, e Deus ali, Jesus está se manifestando para os discípulos dizendo, hey, eu sou Deus. Você não precisa se preocupar, porque eu sou Deus. E foi assim que aconteceu. Mas é importante você saber que a grande comissão, é importante você saber uma coisa antes. A grande comissão, ela não é destinada somente a pastores. Ela não é designada somente a pessoas que trabalham, a presbíteros, ela é para todos. Não existe uma Bíblia onde uma seção é para pastor, outra seção é para ovelha. A mesma Bíblia que eu leio é a Bíblia que você lê. A mesma ordem que eu recebi do Pai, você recebeu dele. A mesma autoridade que ele me deu para impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos ser curados, é a mesma autoridade que você recebeu. A questão é o quanto eu tenho acesso a isso. O quanto eu posso acessar a presença de Deus e a manifestação do Espírito Santo. Porque a manifestação do Espírito Santo só ocorre por um motivo. Para que o amor de Deus seja mostrado e para que haja salvação. É isso que acontece. A grande comissão, ela é capacitada pelo mover do Espírito Santo. E foi assim que aconteceu. Porque Jesus aparece aos discípulos e dá a grande comissão. Depois da grande comissão, Jesus manda eles esperarem em Jerusalém, e eles ficam lá até a descida do Espírito Santo, que acontece em Pentecostes, em Atos 2. Quando eles recebem o batismo do Espírito Santo, meu irmão, aí eles não conseguiam se conter. Pedro sai dali, no seu primeiro discurso, ele converte 3.000 pessoas. E você acha que a vida do discípulo era fácil? Não era. Eu vou te explicar o que aconteceu. Ano de 33, Jesus morre, ressuscita e dá a grande comissão. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Entendam isso, nações. O Evangelho não é um evangelho exclusivo. Não é só para mim, é para os outros. Então, no ano de 34, Saulo, perseguidor de Cristo, se converte e se torna Paulo, o apaixonado por Cristo. No ano de 34, Felipe conhece um etíope eunuco, prega de Jesus para ele, esse etíope se converte, e Felipe ele é trasladado de um lugar para o outro. No ano de 39, Pedro está sentado, onde ele tem uma visão, onde Jesus mostra para ele animais, ele diz, eu não posso tocar nisso, porque isso é impuro. E Jesus fala, onde eu toquei, eu purifico. Então ele entende que o Evangelho não é somente para os judeus, é para os gentios também. No ano de 44, o primeiro discípulo de Jesus, Tiago, morre decapitado pelo rei Herodes. No ano de 47 a 49, primeira viagem missionária de Paulo, 1.900 quilômetros Paulo andou, e ele não andou voando. Foi de cavalo, foi andando, foi de burro, eu não sei do que foi, mas eu posso te afirmar. Não foi de barco, não foi de carro, não foi de helicóptero. De 51 a 54, a segunda viagem missionária de Paulo, 4.300 quilômetros, isso são relatos. É verdade, é fato, 4.300 quilômetros Paulo andou. Mas entre 51 e 54, coisas aconteceram. Filipe, aquele que tinha sido transladado, ele é apedrejado e morre na Turquia. E Tomé decide ir para a Índia abrir uma igreja. Ide e fazer discípulos por todas as nações. De 54 a 58, a terceira viagem missionária de Paulo, mais 4.000 quilômetros. No ano de 60, Paulo, aquele que estava disposto a fazer tudo, aquele que viajou milhares e milhares de quilômetros, vive talvez o ano mais intenso da sua vida, onde ele é capturado pela guarda romana, onde ele sofre um dos seus naufrágios, onde as coisas não parecem legal, mas ele diz, quer saber? Nada vai me parar. Eu posso passar por tudo isso, mas nada vai me separar do amor de Deus. Acompanha comigo. No ano de 63, Tiago, filho de Alfeu, é empurrado do pináculo do templo e morre. Matias é apedrejado e crucificado em Jerusalém. No ano de 65, Paulo é decapitado.
E Pedro é crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi. No ano de 66, Mateus é pregado no chão na Etiópia. André é crucificado na Grécia. E Tadeu decide abrir uma igreja linda na Armênia. Ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. No ano de 68, 2 anos depois de Tadeu, aquele mesmo que decidiu abrir igreja na Armênia, decidiu levar o evangelho para outras nações, esse morre espancado até a morte no Irã. No ano de 80, Simão Zelote morre crucificado na Grã-Bretanha. Bartolomeu é apedrejado, crucificado e decapitado na Armênia. E Tomé é lançado no fogo e perfurado com lança e morre na Índia. Também no ano de 80, os primeiros relatos dos cristãos na Tunísia e na França. No ano de 99, o último discípulo de Jesus ainda vivo, João, o discípulo amado, irmão do Tiago, morre uma morte de paz. E qual poderia ser a desculpa desses discípulos? Eu vou morrer, eu vou ser decapitado, eu vou ser apedrejado, a minha vida vai acabar. Meu querido, eles sabiam quem estava com eles, quem estava com eles. E eles não se acanharam. Qual é a sua desculpa? Nós vivemos num país onde nós temos liberdade para falar do amor de Deus, onde nós temos liberdade para pegar o evangelho para quem nós quisermos. Nós vivemos um país onde políticos se levantam na Câmara dos Deputados para falar de Jesus, onde senadores se levantam para falar de Jesus, onde juízes se levantam para falar de Jesus, e onde até um presidente tem falado de Jesus. E eu não estou aqui fazendo campanha política nem nada, mas eu estou falando que o evangelho tem sido pregado pelas pessoas mais malucas. Mas Deus diz que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Qual é a sua desculpa? Em 66 anos, de 33 até 99, 66 anos, o evangelho saiu de Jerusalém e foi para 12 países diferentes. Talvez a sua desculpa seja a sua falta de eloquência. Talvez a sua desculpa seja a falta de tempo. Talvez a sua desculpa seja um medo que você tem de falar e de falar alguma groselha. Mas eu quero te falar, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Queria chamar o Marcelo. Marcelão, chega aqui. Vem cá. Albert Einstein foi um cara muito sábio, não foi? Eu nem sei se ele realmente conheceu e entendeu o amor de Jesus, mas dele diz uma frase que até hoje nós pensamos estar na Bíblia. Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia, Albert Einstein diz. E é exatamente isso que Deus faz. Está aqui um homem que poderia dar todas as desculpas do mundo para não levar o evangelho. Um cara que era dependente químico num nível pesado, perdeu tudo na sua vida. Mas nessa viagem eu tive a oportunidade e o privilégio de me aproximar dele e entender um pouco mais a sua história, conhecer um pouco mais quem esse cara é. E eu posso te falar, existem heróis da fé ainda no dia de hoje, e você pode ser um deles. Marcelo me disse que ele vivia um momento mais difícil, chegou a entrar na igreja com um pino de cocaína, não sei se era crack, pior ainda, meu Deus do céu. Entrou com um crack no bolso dentro da igreja, e quando ele sentiu a manifestação do Espírito Santo, ele falou que ele não pôde se conter, e as coisas começaram a transformar. Ele disse: Senhor, eu não quero mais. E o que ele me disse nessa viagem foi: Ramon, a primeira decisão é minha de dizer eu não quero mais. O resto ele fez. Marcelo. Shalom, igreja. Confesso que estou surpreso de eu estar aqui em cima hoje, contemplando essa igreja maravilhosa. Como ela é bonita daqui de cima. Eu louvo a Deus por essa igreja. Amém. Eu não tenho vergonha de falar do meu testemunho, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Aleluia. Naquela época do cristianismo, que Jesus andou sobre Jerusalém e fez discípulos, talvez a doença do século era lepra,
Mas há 2000 anos atrás, ele já revelava que os feiticeiros não herdariam o reino dos céus. Talvez ele estaria focalizando aqui em 2019, porque quem usa drogas realmente é um feiticeiro, pratica a feitiçaria. E a feitiçaria e a prostituição hoje predominam aqui no século 20. E eu fui uma das vítimas da feitiçaria, na qual eu comecei tão novo, com 13 anos. E até os 40 e poucos anos da minha vida, eu fui parar e terminar no crack. Mas as minhas faculdades mentais, porque Deus tinha um propósito na minha vida, ficaram intactas. 3 mais 3 nunca ficou 7 na minha vida. E eu, quando vim nessa igreja aqui, através de um convite de um teatro, aquele teatro falava das drogas, e minha filha me trouxe aqui. E naquele mesmo dia eu entrei aqui entupido de crack, porque eu fui barganhado por um ente querido. Falou, leva ela lá e eu te dou um dinheirinho. Na hora eu falei, então eu levo. Eu tinha um carro caindo aos pedaços. Eu trouxe ela aqui, fiquei lá fora na igreja antiga, usando droga, e até que uma hora deu um estalo, eu falei, vou entrar. E bem na hora que eu entrei, eu contemplei as melhores cenas de conversão, do evangelismo, e finalizou a palavra com o nosso apóstolo, com uma palavra reveladora do céu, para transformar a minha vida. E Jesus me transformou aquele dia. Jesus me transformou. Eu era um homem, um cidadão normal, até que o crack me transformou num mendigo. Num mendigo. Satanás me deu um talit dele. O talit de Satanás era andar de cobertor nas ruas, com a palma da mão para cima. Por favor, me ajuda. Tudo para comprar o crack. E quando eu me converti, Deus me deu o talit dele. E até isso foi materializado por um presente que o meu pastor me deu. Ele me deu um talit de conversão. E esse talit automaticamente mudou a palma da minha mão para baixo. Ou seja, hoje, antigamente eu falava, me dá, com a mão para cima. E o talit de Deus, com a mão para baixo, receba. Louvado seja Deus. E para finalizar, meu irmão, gostaria de falar muito aqui, porque aqui é muito gostoso de contemplar o rostinho de cada um. É maravilhoso a visão daqui. Mas eu quero finalizar dando um passo a mais no testemunho, porque nós não fomos chamados para ficar parado aqui no banco, em forma de agradecimento do que Deus fez. Eu dou um passo a mais. Depois que eu me converti, a situação foi ficando tão aflorada com a fama da minha mudança no meu bairro, que muitas e muitas e muitas pessoas vieram até Jesus. E hoje, após mim, eu fiz uma conta, e hoje, Vinícius, Daiane e suas crianças, hoje eles completam com 22, 23 pessoas que já vieram após mim, sem eu falar um A, sem eu pregar o evangelho, apenas de verem o que Jesus fez na minha vida. Amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe vocês. Esse cara aqui poderia dar várias desculpas, mas eu quero te falar o Deus que nós servimos. Ele pega um gago para transformar no libertador do povo de Deus. Ele pega um homem que se sentia pequeno, um homem que se sentia incapaz de vencer e derrotar um exército, para derrotar esse exército e levantar o nome de Deus. E esse Deus que eu estou falando hoje é o Deus que pega pessoas como ele, pessoas que vieram do nada, pessoas que sofreram e passaram por situações terríveis, para pregar o evangelho e levar a palavra de Deus onde ele ainda não tem chego, nas comunidades, nas bocas de fumo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Igreja, só para finalizar, eu cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás. Aí você me pergunta, Marcelo, mas como é que você se virou? Eu não me virei, a janela do céu se abriu. Eu voltei a estudar, voltei a trabalhar. Eu sou um dos melhores funcionários da minha empresa. Sou um frequentador assíduo da igreja e me casei. Minha noiva, aqui na igreja. Obrigado. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã.
talvez você nem tenha percebido aquilo que Deus pode fazer através do amor dele. Porque foi através do amor dele que Moisés libertou o povo, foi através do amor dele e da fidelidade dele que Gideão conseguiu passar por essas situações e vencer o povo. E foi por causa do amor de Deus que ele encontrou o Marcelo. Foi por causa do amor de Deus que eu fui encontrado. Porque é assim que Deus faz. Deus não olha a sua incapacidade, Ele olha o seu propósito, Ele olha o seu potencial e Ele quer potencializar ainda mais aquilo que você tem. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 34, a partir do versículo 6, diz assim: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem aquele que nele se refugia. Durante muito tempo eu falei: Senhor, isso é para mim. Eu quero provar como o Senhor é bom. E quando eu entendi o meu chamado, quando eu entendi que o Evangelho era para mim, que eu precisava fazer algo diferente, eu saí de uma posição que eu estava lá em cima onde eu trabalhava. Eu estava sendo preparado para substituir o meu pai. E a expectativa estava lá em cima: eu vou ter uma vida boa, eu vou ter um salário bom, eu vou ser o CEO de uma grande empresa, da maior distribuidora de alumínios do Brasil. Uau, vai ser irado. E quando eu senti o chamado de Deus, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para mim. E eu posso te falar uma coisa: hoje eu sou muito mais efetivo e muito mais apaixonado por Deus, porque eu gasto tempo com Ele. E quando nós gastamos tempo com Deus, Ele retribui com amor, Ele retribui com comunhão. E é impossível você parar essa palavra dentro de você, porque você quer que as pessoas sejam impactadas na mesma medida que você é. Depois dessa minha transformação, hoje o meu versículo tema é o que está escrito lá em Romanos 1,16, que diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para que haja salvação para todo aquele que crê. Quantos aqui podem dizer: eu não me envergonho do Evangelho? Quantos aqui olham o Evangelho e fazem o que o Evangelho diz você fazer? Se você ama o Evangelho, meu querido, a grande comissão é para você. E se você deseja fazer esse compromisso com o Senhor, não é comigo. E eu quero falar uma coisa muito clara aqui: Deus odeia quem faz voto de tolo. Então, se essa pessoa não é você, não venha por impulso. Mas se essa pessoa é você, se você quer viver o que a Bíblia diz e as promessas que Deus tem para você, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Se essa pessoa é você, se você não se envergonha do Evangelho e quer transformar a sua vida, você quer ser um seguidor melhor de Cristo e quer espalhar o Evangelho para onde você for, vem aqui na frente. Nós vamos louvar enquanto nós adoramos. Vem chegando aqui à frente. Com suas mãos escreveria o teu anjo me enviou com a brasa do altar me tocou o pecado com seu sangue perdoou os meus lábios.
Senhor e diga a Ele. Mesmo quando não compreendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, tenho tua voz pra seguir. Pra seguir. Vou seguir. Te seguir. Declare com todo o seu coração. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não precisa entender, meu chamado é maior. Declara ao Senhor e diga assim. Mesmo quando não compreendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, tenho tua voz pra seguir. Pra seguir. Vou seguir. Te seguir. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, teu chamado é maior. Minha própria vida. Minha própria vida. Meu chamado é maior. Meu chamado é maior. Aplauda ao Senhor. Aplauda mais ao Senhor. O mais alto que você puder. Quando nós dizemos que o meu chamado, que o seu chamado quando você diz que o seu chamado é maior do que a sua própria vida, você simplesmente confia na soberania de Deus. Quando nós cantamos essa música e nós dizemos: mesmo quando eu não compreendo, eu te obedeço. Mesmo quando eu não te enxergo, eu tenho tua voz. É isso que eu vivo na minha vida. E é isso que eu oro para Deus, para que eu nunca perca isso. Esse voto que você fez é dele. Se nós cristãos protestantes levássemos realmente a sério o Evangelho de Deus, o crescimento não seria 1,4, seria 3,0, 3,5% ao ano. Mas o que tem acontecido é que as igrejas aí fora, eu louvo a Deus porque isso não acontece aqui. Estou sendo bem claro, para ninguém depois questionar. Mas as igrejas aí fora estão tentando achar legalidade para o pecado. As igrejas aí fora, ao invés de levar o Evangelho, elas têm se preocupado em achar desculpas, tentar achar algo na Bíblia que dê a eles liberdade para pecar e fazer o que quiser. Igrejas têm questionado a veracidade da Bíblia, e é por isso que o Evangelho não tem chegado a lugares onde deve chegar. Mas hoje vocês se comprometeram, não perante a mim, perante a Deus, e vocês vão ser cobrados por isso.
Não entenda isso como uma palavra de peso, mas como uma palavra de incentivo, porque desde o momento em que eu falei, Senhor, eu quero te seguir com todo o meu coração, eu vivo os melhores anos da minha vida. Eu não estou falando que você não vai ter luta, eu não estou dizendo que você não vai ter tribulação, mas eu sei quem está comigo, eu sei quem é o meu protetor, eu sei quem é o meu ajudador, eu sei quem é o meu consolo nos momentos de lutas. Eu quero te falar que o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes sobre os discípulos é o Espírito Santo que desce sobre nós nos dias de hoje. E você tem autoridade, e você pode fazer infinitamente mais. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo, mas nós nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor olhe cada coração aqui, Pai, cada compromisso feito, Pai, em pregar a Tua palavra, em ir por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações. Pai, nós queremos pedir ao Pai que o Senhor nos dê oportunidade para falar do Teu amor no nosso prédio, para os nossos vizinhos, Pai, para os colegas de trabalho, Senhor, para os colegas de faculdade, Senhor, para os frentistas, Senhor, para os moradores de rua, Senhor. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor nos dê a oportunidade de falar do Teu amor para todas as pessoas, Pai, e que essas oportunidades sejam claras, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que essa é a oportunidade, esse é o momento que nós temos, ó Pai, de pregar o Teu Evangelho e gerar salvação na vida daquelas pessoas. Pai, sem a preocupação, ó Pai, de nos sentirmos careta, sem a preocupação, ó Pai, de nos sentirmos diferentes, porque é isso, Pai, que nós queremos ser. O que nós queremos fazer é a diferença nesse país, a diferença no Brasil, a diferença, Senhor, em São Paulo, na Vila Leopoldina, mas a diferença para o Teu reino, Senhor. E nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor olhe cada compromisso feito, e que o Senhor dê estratégias, assim como o Senhor deu estratégias a Moisés, assim como o Senhor deu estratégias a Gideão, assim como o Senhor deu estratégias aos seus discípulos, Pai, nos dê estratégias, ó Pai, e que nada impeça o Teu mover de fluir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode ficar aqui na frente, nós vamos encerrar já, mas eu quero que você realmente reflita no compromisso que você fez. Deus é bom. Eu estou muito feliz de ter trazido essa palavra para vocês. Espero que você saia daqui impactado pelo poder de Deus, porque quando Ele escolhe alguém, meu irmão, você pode se sentir o menor dos menores, Ele te levanta e faz você um gigante. É assim que eu me sinto hoje, um gigante, amém? Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu desafio, e pedimos ao Pai que o Senhor nos use, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor leve cada filho em segurança para suas casas, que eles tenham um domingo abençoado, mas que eles não esqueçam essa palavra, Senhor, e que essa palavra gere transformação em vidas, gere transformação para o Teu reino, Pai, e que vidas sejam transformadas, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e tenha um domingo abençoado.